Bom dia! Aham, são duas pessoas, ok, tá. Vamos lá. Não é tão difícil fingir isso. É, Na última aula de conjuntos, funções e relações, como que é? Bom dia de novo, é novo dia. É outra disciplina, agora é novo dia, ok? Então, a coisa talvez mais interessante que aconteceu na última aula foi estender um pouco essa ideia de aritmética com tipos, até considerar um tipos infinitos, e a gente descobriu mais ou menos umas certas leis que poderia abusar muito notação, falar assim. Só que o problema aqui é que eu estou usando uma notação assim que eu conheço talvez desde não sei quando, para representar a ideia de infinito, e eu perdi minha. Ok? Enquanto eu não tenho algum motivo de acreditar que, sei lá, o tipo N, por exemplo, e o tipo Z têm a mesma infinidade, vamos dizer assim, de membros. Quem começou a pensar sobre esses assuntos foi Cantor, e, na verdade, ok, nesse módulo, nessa disciplina, nesse semestre, eu não vou entrar em muitos detalhes históricos sobre como que começou a fazer esse trabalho. São extremamente interessantes, mas está bem disponível para vocês achar lá. Tem aulas gravadas também. Quem quer ler sobre isso pode ler. Sai pouco mais para a parte de análise, ah, mas Cantor estava se preocupando com certas resoluções, certos números reais, e estava observando que ah, certas coisas acabam sendo, dependendo de quantidade, de certos conjuntos, têm a mesma quantidade de, de membros, vamos dizer assim. E a gente costuma, e na época de Cantor também, quando eu quero saber se dois conjuntos finitos têm a mesma cardinalidade, a gente faz o quê? Ok, vamos dizer que são um pouco mais matemáticos, ou você não consegue. Se eu quero saber se esse aluno aqui da mesma quantidade lá, vai ser meio difícil sobrepor, ok? É abusivo talvez. Tem uma maneira mais contar, ok? Tem uma maneira que conto, ok? Mais fácil, que é, vamos dizer, eu tenho uma coisa de count, assim, que ela pega o quê? Pega conjuntos de um tipo e retorna o quê? Mat, ok? Eu deixei muito espaço aqui, lá no set, porque tem um detalhe bem importante aqui. Qual é o importante? Finito. Muito bem. Eu preciso que essa coisa aqui é conjunto finito. Se eu tentar contar com a maneira que eu conto, certo, um conjunto finito, isso não vai dar certo. Mas para os conjuntos finitos, posso pensar que, na verdade, a cardinalidade deles e os naturais é a mesma coisa. Eu posso pensar que os naturais servem como quantidades dos conjuntos finitos. Quantos membros tem esse cara aqui? Infinitos. O que ia acontecer se eu tentar aplicar isso? Eu teria um type error. Certo? A ideia é que não corresponde à infinidade que eu tenho das cardinalidades finitas, não corresponde numa delas, certo? Nenhuma delas corresponde à cardinalidade do n, ok? É um conjunto infinito. Por enquanto, eu não tenho definido o que significa infinito. Então, por enquanto, estou usando o infinito de uma maneira meio intuitiva, ok? Poderia falar que infinito é uma coisa que não é finito. Agora, precisaria definir formalmente o que é finito. A gente vai dar definições e pensar sobre essas coisas daqui umas aulas, ok? Mas, por enquanto, eu acho que todo mundo entende o que significa finito e infinito. Podemos continuar essa ideia. Então, o processo, o algoritmo aqui, vamos dizer assim, o processo, se eu quero comparar dois conjuntos A e B, e eu vou querer introduzir uma notação para falar que eles têm a mesma cardinalidade, que eu vou denotar isso assim. Esse Czinho lá é para lembrar a palavra cardinalidade. Então, poderia denotar, escrever isso assim. A é igual em cardinalidade ao B, certo? Ou outro nome que a gente fala lá seria equinúmeros. Eu acho que pronunciei isso errado. Deveria ser equinúmeros, né? Ou nunca é equi, nunca teve trema lá, é sempre equi. Equivalente, equi, sei lá. Então, eu não vou conseguir me acostumar fácil, seria equinúmeros, ok?
eu vou falar com números muitas vezes. No final das contas, isso no coração deve significar que o AB tem a mesma cardinalidade. Ou são equinúmeros. Vamos pronunciar isso assim. Esse U é assim, o acento ou é circunflexo? Sim, ok. Equinúmeros também às vezes é chamado equipotentes, mas quero evitar essa palavra. Ok? Eu não defini nada porque eu não sei o que significa essa coisa, exceto se for o caso finito. Mas no caso finito, o processo que temos então para decidir isso é fazer isso. Reduzir essa pergunta é uma pergunta, é outro tipo que eu sei o que significa igualdade. Quais são os tipos que tem aqui? Não? Cuidado. Nat, exatamente. Aqui eu tenho um nat, aqui tem um nat. Opa, ok? E eu sei o que significa igualdade em nat, então, para saber se o A e B têm a mesma cardinalidade, se eles são finitos, eu tenho uma maneira que responde nessa pergunta. Então, estou pegando um conjunto A, um conjunto B, estou reduzindo cada um para um número natural, e agora estou comparando esses dois, falo, eles não são iguais, então eles não têm o mesmo tamanho. Faz sentido tudo que estou falando? E posso estender isso até para outras relações que têm a ver com tamanhos. Sei lá, essa e essa. Por quê? Porque tenho todas elas no meu condomínio aqui dos naturais, então posso usar a count no A e o B e comparar depois. É bem razoável pensar, acho que ninguém consegue demonstrar isso, mas, enfim, é bem razoável pensar que os humanos tinham uma maneira de decidir isso, para conjuntos finitos, obviamente, bem antes de descobrir a ideia de números, ok? Então, não, sem acesso disso, eles poderiam saber que certos conjuntos são equinúmeros. Alguém pode adivinhar uma maneira para fazer isso? Você é um humano pré-histórico, eles pareciam assim, tá? Aparentemente. E você quer, por exemplo, você tem 3 bichos, ok? Hoje em dia a gente ia falar que você tem 3 bichos, ok? E você também tem 3 filhos. E você não sabe a palavra 3, a ideia do número, você não sabe contar 1, 2, 3, você não tem acesso naturais. Grande progresso da humanidade os naturais, mas você está antes disso. Mesmo assim, talvez você poderia falar que esses conjuntos são equinúmeros. A pergunta é como? O que bastaria fazer? Felipe, como é? Qual a palavra que ele está falando lá? É não, unívoca? Ok, não sei essa palavra, talvez sim, mas vamos fingir que você é pré-histórico mesmo, com certeza você sabe dessa palavra. O que você precisa fazer, então, aqui, de maneira real? Sim, Olivia? Sim, ó, evitar a ideia de casal nesse caso. Você pode botar como disse, um laço, sei lá, assim, pronto. Ok. Então, nesse momento, você sabe que você tem a mesma quantidade, assim, de filhos e de bichos, mas você não sabe quantos são. Ok? Grande coisa. Como podemos definir, a partir dessa ideia, o que significa essa relaçãozinha aqui, então? Quero roubar essa ideia pré-histórica e falar, então, isso significa. Alguém pode pensar qual será a ferramenta que vamos usar para definir o que significa que duas coisas são assim equinúmeras, equivalentes, equivalentes, não sei. Tupla, se existe, se faz o quê? Tupla. Poderia descrever tudo isso usando tuplas também? Tem uma ferramenta melhor aqui. Sim? Aham. Cuidado, porque eu quero evitar que o mesmo filho aqui, certo? Ele pegou todos os bichos, por exemplo. Pode ser que eu tenho 3 filhos, certo? E tenho 3 bichos, mas essa imagem não vai ser convincente nisso.
Preciso de outra imagem para me convencer que eu tenho a mesma quantidade de bichos, de filhos. Qual a ideia, Yasmin? Ai, sempre essa coisa. Um segundo. É verdade que para todo filho ah, existe, tu falou o quê? Um único bicho. Mas eu não quero essa coisa. Para esse cara, só tem um bicho que ele conecta. Esse cara. Para esse cara, só tem um bicho que ele conecta. É esse bicho. É um único bicho que ele conecta. Yasmin? Desculpa, Jamil? Muito bem. O que Yasmin falou é que tem uma função. Função não serve. Porque se eu arrumar assim, talvez eu tenha só um bicho, três caras. É de fato, para cada filho existe um único bicho que ele foi conectado, mas com certeza não tem a mesma quantidade. Então preciso aqui a objetividade. Então seria o quê? Existe uma f de A para B, tá o quê? F objetiva. Eu não lembro se a gente viu as notações aqui das setas, como a gente decora para objetiva. A gente viu? Ok. Eu nunca escreveria assim, tá? Não cai nesse probleminha aqui. Por que eu não escreveria assim? Ué? Porque é feio? Mas qual é feio? Peraí, a minha setinha é feia ou algo diferente é feio? Algo diferente é feio, porque como eu ia ler isso? Existe uma função bijetiva de A para B, tá o quê? Tá o quê? Tá? Então, por isso eu vou escrever assim. Existe uma função de A para B, tá o quê? A F objetivo. Ok? Vamos lá. É uma coisa muito mais natural. Não, a pessoa lá não ia falar nessa notação, não ia falar função objetiva, mas a percepção de essa quantidade é a mesma porque eu consigo uma associação objetiva entre essas é muito mais primitiva, parece pelo menos muito mais primitiva do que eu tenho os naturais, eu sei contar, certo? Uma maneira, supondo que você não perdeu nenhum sapato, certo? Esquerdo ou direito, uma piadinha assim sobre matemática, eu sei que você sabe que a quantidade dos sapatos esquerdos que você tem, ou que você comprou, porque talvez você perdeu, e a quantidade dos sapatos direitos são iguais, porque você consegue imediatamente definir uma função objetiva para cada sapato esquerdo, associa seu par, certo? Aí, quantos sapatos você comprou na tua vida? Imagino que ninguém sabe responder, tá? Não lembra, sei lá o que. Não que são muitos, tá? Mas você não lembra. Mas você sabe que são iguais essas quantidades da esquerda e da direita. E a piadinha é que os matemáticos não conseguem contar meias, porque as meias não têm essa, assim, a ideia de... Algumas meias têm. Sim, umas meias têm esquerda e direita, mas a ideia é que normalmente as meias não têm essa ideia de esquerda e direita, então você não consegue definir facilmente essa associação, certo, de meia esquerda para meia direita. Mas, enfim, a ideia principal aqui que eu tenho uma maneira de contar, não de contar, de comparar cardinalidades conjuntos, ok? É meio ok? Ok. Agora a pergunta seria como que poderia definir as outras. Então, o que seria, por exemplo, uma definição dessa aqui? Quero ver ideias. Sim? Mesma coisa, só que a setinha ser espacial. Parcial? Função parcial? Daí dentro de todos os caracteres vão conseguir se conectar com o Existe uma função parcial, no caso, objetiva significaria o que aqui? Tem um problema lá, a ideia de fazer um problema grande, porque entre qualquer conjunto A e qualquer conjunto B, sempre tem uma função parcial que vai de A para B. Qual seria essa? Não preciso saber nem qual é A, qual B, eu sei que tem uma função parcial de A para B. Qual função seria essa? Parcial significa o quê? Ela não tem obrigação de responder em nenhuma das perguntas válidas. Então, qual seria uma função garantidamente existente entre que vai de A para B sendo parcial? Como é? Não, peraí. Eu não estou falando propriedades dela. Estou falando qual seria uma função. Eu tenho um conjunto A e um conjunto B. Eu quero me convencer que sempre tem uma função parcial de A para B.
Qual função seria essa? Exatamente. Ela nunca vai responder nada. Já que ela não tem obrigação de responder, eu sempre posso definir uma função assim, parcial de A para B, não preciso saber qual é o A, qual é o B. Então, se eu definir nessa maneira que o Francisco está falando, se existe uma função parcial de A para B, qualquer coisa é acabar sendo menor ou igual de qualquer B. Seria uma relação trivial. Relacionaria qualquer A com qualquer B. Obviamente não seria interessante. Outro palpite aqui sobre como definir isso? Sim? Tô aqui. Ok? Como vou definir isso? Ok? Ok, é um palpite razoável. Você vai relaxar um pouco a obrigação de objetiva. Peraí. Um segundo. Quero essa coisa, incluir como caso especial isso, tá? Obviamente. Em vez de fazer o que a Yasmin sugeriu, e vai ficar como ver se é equivalente ou não, eu vou falar que existe um A0, subconjunto de A, desculpa, não, um B0, um B', subconjunto de B, tá o que vocês acham? Calma aí, temos um vocabulário bem mais tranquilo para falar, em vez de falar tudo isso, o que tu ia falar? Existe uma função de, de onde para onde? De A para B', tá o quê? Certo, mas em vez de falar toda essa coisa, temos uma maneira super tranquila para falar isso. Existe função de uma coisa para outra coisa que ela é objetiva. Tudo isso resuma como? Muito bem. É cardinalidade. Cuidado na igualdade, certo? Igual cardinalidade é o B. Linha. Ok? Faz sentido? Ok. E agora que eu quero definir isso, pergunta é se faz sentido e... Opa. Eu não falei isso nunca. Eu falei que é homework ver se as duas homework ver se essa coisa é equivalente. A intenção não é a mesma, certo? Mas é como ver se é equivalente ao que Yasmini falou, que foi o que é que existe uma F de A para B, tá o que a F injetiva. Uma maneira que poderia usar as notações das setas decorativas para ficar mais curta essas coisas seria toda essa coisa aqui. Essa coisa todinha aqui. Eu poderia resumir assim. O conjuntinho das funções bijetivas é o quê? Habitado. Tá? É a mesma coisa. Falar que existe uma F tal que ela é objetiva, é a mesma coisa falar isso. E aqui, talvez, então, essa coisa aqui seria que o conjuntinho das funções injetivas é habitado. Ok? Só estou mencionando isso como alternativa de escrever. Alguém estava com uma mão levantada para dúvida? Qual é a dúvida aqui mesmo? Sim, Olivia. Ok, muito boa tentativa aqui. Seria, eu espero que a gente vai aprender uma lição aqui, a partir dessa tentativa. Era o quê? Falar, na verdade, o subconjunto próprio, a gente aqui denota entre nós como assim, ok? Que cuidado não é a mesma coisa de apagar todo esse. Esse significa o quê? Não subconjunto, enquanto isso significa o quê? É um subconjunto próprio. Próprio, certo? Próprio significa que, de fato, faltaram elementos, certo? Então, eu sei que não são iguais. Qual a lição aqui que precisamos aprender a partir dessa coisa? Essa coisa vai acabar sendo errada. Essa definição acaba sendo válida se meus conjuntos são finitos. Mas muitas das nossas intuições sobre comparar conjuntos finitos não traduzem bem nos casos dos infinitos. A gente não pode contar com essas intuições, precisamos demonstrar tudo. A lição aqui é que sempre tente aproveitar as coisas que você já definiu, como aqui a gente aproveitou essa coisa. Agora que eu quero definir isso, tendo acesso nisso e nisso, eu deveria ter uma maneira bem mais segura
para definir essa ideia, sem precisar ver se de fato vai acabar sendo a mesma coisa ou não. Qual seria a maneira segura aqui? Ele é isso na de cima? Ele é o quê? Ele é o do meio na de cima. Exatamente. Ele é o do meio e também ele não é com número. Concordamos que essa coisa já foi definida, esse simbolozinho aqui? Desde sempre que a gente decidiu que se eu fazer essa coisa, eu estou denotando a negação de tal relação, ok? E essa coisa vai acabar sendo não equivalente. Mesmo que nos conjuntos finitos acaba sendo o caso, ok? Bem, então, temos uma maneira de comparar conjuntos e agora podemos botar conjuntos infinitos para ver como que eles se comparam. A gente fez umas coisas dessas já. A gente, no momento que a gente estabeleceu a F e a G aqui, a gente efetivamente tem o quê? Uma objeção, certo? Onde a F é objetiva, sua inversa acabou sendo a G, ok? E aqui também. Então, já comparei, quando estava trabalhando com a aritmética dos tipos infinitos, dois conjuntos infinitos e descobri que, na verdade, eles são com números. Descobri que esses caras e esses caras aqui são com números. Tá? Faz sentido isso? Quantos membros tem aqui? Ok, infinitos. Aqui tem infinitos também, mas agora sei algo mais. Tem a mesma cardinalidade entre esses dois caras. E entre esse cara e esse cara aqui também. Ok? Existe cardinalidade aqui? Por enquanto, ok, poderíamos falar por enquanto que, ok, eu vou introduzir esse símbolo aqui para denotar a cardinalidade dos números infinitos. E era muitos. Você poderia pensar nessa maneira? Qual seria o erro? Você está roubando se você falar isso. Por que você está roubando? Exatamente, no momento que você fala a cardinalidade, você tem um problema. Eu poderia falar, seja tal número, a cardinalidade, vou usar tal símbolo, sei lá qual, para denotar a cardinalidade de todos os singletons, de cada singleton. Se eu confirmar que quaisquer dois singletons são com números, significa que se eu tenho a mesma cardinalidade, eu poderia fazer isso. Mas não tenho o direito de fazer isso sobre a infinidade. Por isso que essas coisas aqui todas têm muitas aspas, porque por enquanto essa coisa é meio não sei o que, certo? Mas o que eu de fato demonstrei aqui, vocês demonstraram isso nesse homework aqui, é que essa cardinalidade, a cardinalidade desse conjunto, se eu ver ele como conjunto, certo? E a cardinalidade desse é a mesma cardinalidade. Poderia falar, vamos inventar um número para essa cardinalidade. Ok? E de fato, a gente pode, então, acaba sendo a cardinalidade dos naturais. E de fato, já vou introduzir isso também, uma oportunidade boa, para falar que, vai ser meio spoiler isso, mas vou denotar isso com, é engraçado, porque sendo grego, quando estamos vendo pessoas gringas para nós, escrevendo o alfabeto grego, presta uma atenção muito estranha nas letras gregas, nas cifras, sei lá o que, nas serifas, desculpa. O pessoal vai escrever o Gama, sei lá, decorando assim, porque as serifas fazem assim. Enquanto a mesma pessoa, quando vai escrever o A, latino, vai escrever assim, esquecendo o fato que as mesmas serifas têm umas decorações. Eu não sei como seria, tipo, já vi, mas cada vez que vou escrever... Essa é para ser a letra Aleph. A letra Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico, e eu não sei escrever ela bem. Eu acabo fazendo um erro parecido com o que muitos fazem quando escrevem letras gregas, ok? Os nativos escrevem isso de uma maneira que nem parece, para nós não nativos, Aleph. Então, em matemática, muitas vezes isso parece assim. E tem uma cara que parece um pouco com N também, visualmente falando, mesmo que o som não tenha nada a ver com isso. Então, essa coisa vai ser a cardinalidade do N. Qual N estou falando aqui? Exatamente. Tudo isso que estou falando aqui é muitas aspas dentro, porque tecnicamente não defini aqui a cardinalidade. Eu não sei qual é o tipo disso, ok? Eu sei que não é um número natural, mas qual é esse tipo de cardinalidades? Que números estranhos são esses que eu
posso usar para contar cardinalidades de qualquer conjunto. Toda essa coisa, então, precisa ficar, por enquanto, pelo menos, como a ideia, sei lá, spoilerosa, não sei, uma coisa... Mas a anotação é conveniente, no mesmo sentido que era conveniente aquela... E melhor, na verdade, do que usar aquele infinito, porque pelo menos eu estou sendo honesto, ou, enfim, mais honesto do que a alternativa, porque não estou pressupondo que todo conjunto infinito tem a mesma cardinalidade, ok? Vamos lá. Então, uma óbvia pergunta para ver depois de descobrir essas coisas é botar outros conjuntos para testar, certo? Então, o primeiro conjunto que eu gostaria de testar seria qual? Os inteiros, certo? Então, a pergunta seria essa. Alguém poderia dar uma resposta? Estou procurando. Se é para afirmar isso, eu preciso fornecer uma objeção entre os naturais e os inteiros. Se é para negar isso, refutar isso, eu preciso mostrar o quê? Qual seria um argumento convincente para refutar essa equinumerosidade lá? O quê? O que significa não correspondente? Para isso funcionar, significa que você já me deu uma F e eu quero agora refutar que ela não é objetiva. Mas o que significa isso? É que existe uma objetiva. Então, a maneira para refutar esse tipo de perguntas é falar, me dê qualquer função e eu vou mostrar que ela não é objetiva. Só isso serviria aqui como argumento para não usar com números. Então, vamos lá. Olive, vai defender ou refutar? Defender. Qual seria a objeção aqui? A mesma que você colocou ali em cima, da N mais N. Quase a mesma, certo? Quase a mesma. Mais parecido. O que é mais imediato, na maneira que a gente viu lá, é que o 2n é com o número com n, ok? Não é tão imediato assim como que qual seria a objetiva. Então, pode falar para mim... Tá, vou abrir um parênteses. Uma maneira de se convencer, então, que algo é com o número, especialmente com o n, é você conseguir uma sequência. Lembramos o que é sequência? Primeiro, segundo membro até uma infinidade, infinidades naturais. Uma pergunta para cada natural. Em tal forma que ela vai conseguir cobrar outro conjunto infinito, certo? Então, qual seria uma sequência? O desafio aqui seria escrever todos os inteiros montando numa sequência. Agora, se eu começar a escrever os inteiros assim, e falar por aí vai, eu tenho um problema, porque cadê os negativos? E eu não posso roubar falar assim, porque isso não é uma sequência, porque não tem primeiro membro. Então, a ordem sobre qual pensam os conjuntos está me atrapalhando ver se de fato tem mais ou menos. Porque se eu perguntar assim, na maneira que a gente costuma visualizar isso, tem mais naturais ou mais inteiros? Qual a resposta óbvia? Mais inteiros. Errado. Então a gente vai descobrir se o livro está certo aqui, está errado. Por quê? Porque vai ter a mesma quantidade de membros. Ok? Então, vamos lá. Qual seria uma maneira para escrever os inteiros numa sequência e a partir de qual vai ser óbvia qual é a objeção? Olivia. Ok? Ok, estranho. Gostei. Ok, tudo bem, tudo bem. Vamos lá. É 0, 1. Ok? Aham. Menos 2. E agora podemos pensar se faz sentido aceitar esse por aí vai. Ou seja, a gente consegue, vendo isso, de fato, definir uma biseção. Qual será a biseção? Eu poderia definir, fazer um trabalhinho assim para definir essa F. Qual seria a F? F... Vou tentar escrever por casos. F de x igual. Olivia, ajude aí. Essa é a que vem dos naturais positeiros. Sim. Pode definir. Ok. Eu tenho liberdade de definir qualquer direção é mais conveniente para mim. Basta eu confirmar que ela é objetiva, certo? E muitas vezes, para confirmar que é objetiva, vou precisar definir a inversa, de qualquer forma, certo? E confirmar que ela está de fato a inversa. Vamos lá, f de x. Então você escolhe a direção. É de n para z ou de z para n? Você vai em casa, você passa o seu par. Ah, ok, vamos lá. Como vamos definir essa? Vamos definir assim. Pronto.
Eu quero argumentar que essa coisa é meio convincente, de fato eu precisaria definir isso de uma maneira melhor, mas a gente entendeu a ideia, ok? Agora, uma próxima pergunta seria os racionais, obviamente, né? Então, um segundo, porque essa coisa eu talvez não destaquei tanto o quão impressionante que deve ser essa coisa para a época de Cantor também. E vamos lá, porque obviamente a resposta assim óbvia e errada era que tem mais inteiros do que naturais. Por quê? Porque a gente consegue achar inteiros que a galera lá ia falar, porque não sabia ainda de tipos, ia falar que não são naturais, certo? A gente hoje em dia vai falar que a imputação dos naturais dos inteiros deixou certos inteiros que não correspondem no natural. Ok, mas isso não significa que não existe uma outra maneira de você associar esses dois conjuntos para casar todo mundo com todo mundo em casamentos assim, de casais mesmo, certo? Então, de fato, tem a mesma quantidade de membros. Seria errado pensar que tem mais inteiros que naturais. Não, a mesma quantidade. Se você, cantor, ficou bem legal na descrição do que você precisa fazer para achar no conceito da cardinalidade de um conjunto, você precisa fazer uma dupla abstração e esquecer duas coisas com a tua cabeça. Uma é os nomes que você tem para essas coisas e os símbolos que você está usando para denotar esses. Esqueça que eu estou falando do número 1, 2, 3. São três pontinhos lá. Eu quero saber a quantidade dos pontinhos. E esqueça também a ordem que você costuma pensar nesses, porque você costuma pensar nos naturais com o primeiro zero, depois o 1, depois o 2. Não tem ordem aqui, estou comparando conjuntos. Okay? E eu quero ainda mais abstrair porque eu quero comparar as cardinalidades dos conjuntos. Então esqueça os nomes também. Não importa que para quando eu vou, porque mesmo se eu esquecer só a ordem, e aqui tenho 0, 1, 2, blá, desculpa, 2, 3, 4, blá, blá, e aqui tenho esses caras, se eu ficar preso olhando os nomes, vou falar, peraí, aqui tem mais. Grande erro. Não, pega o N, esqueça a ordem que tem, primeiramente, então fecha essa bagunça. Depois, esqueça isso também e substitua todas as coisas para pontinhos. E agora você está sem esse prejuízo, sem esse preconceito, sei lá, prejuízo, a ilusão da tua cabeça que vai te ajudar a errar, certo? Pensando que tem mais inteiros. Agora tem a maneira justa. E agora você, de fato, consegue estabelecer essa objeção, ok? Faz sentido? Isso. Ok. E por isso, Cantor denotou a cardinalidade de um conjunto assim. A ideia era a dupla abstração do conjunto. Hoje em dia, a gente usa mais essa notação. Ou até podemos escrever a cardinalidade do A. Ok, então vamos lá. Voltar na pergunta sobre os racionais e terminar a aula aqui. Quero ver, na verdade, chutes sobre quem acha que vai acabar tendo mais racionais. Se olhar a imagem, um caso era assim, os naturais, os inteiros eram assim, mas para contar os inteiros aqui, vamos dizer, o zero estava aqui, para contar os inteiros não foi tão desafio o que o Olive fez aqui. Foi tipo, ok, 0, menos 1, 1, menos 2, 2. Se eu contar assim, vou de fato, se cada dia eu vou dar um palpite, um número desses, de fato vou cobrir, né, os naturais. Agora, se olhar os racionais, eles parecem aqui como se fosse uma linha, certo? Porque tem tantos pontinhos aqui. Eu sei que é um conjunto denso. O erro seria pensar que isso tem algo a ver com a cardinalidade dele. Porque estou deixando-me influenciar pelas propriedades da ordem que costumo ver nos racionais, e não apenas da quantidade deles. Se eu começar assim aqui, então está meio difícil. Começando no zero, qual vai ser o próximo? Talvez o 1. Mas já pulei um bocado, certo? Então preciso em algum momento voltar para esses intermediários. Tem lá 1 sobre 2, sei lá, o 37 sobre 48. Todos esses caras já pulei, preciso voltar em algum momento. E o desafio é bem maior aqui, achar uma maneira que você vai ficar assim pulando, que vai cobrir todos os racionais. Ok? Faz sentido isso? Ok, então a dúvida seria, é pouco mais, não tão simples aqui falar sim ou não. Mesmo assim, queria assim, chutar para ver palpites. Quem acha que vai acabar sendo a mesma afinidade? E ainda existe uma aberta possibilidade de todos os conjuntos infinitos acabar tendo a mesma cardinalidade. Por enquanto, a gente não descobriu dois exemplos de dois conjuntos infinitos para demonstrar que não tem bijeção entre esses dois. Todos aqueles que botamos na mesa até agora, que não são muitos, mas são esses aqui, são, sei lá, esses aqui, acabam tendo a mesma cardinalidade. E podemos
pensar assim com empatia o processo de cantor perguntar, descobrir essas coisas, que está botando novas coisas que parecem cada vez maiores, ok? E está descobrindo que, na verdade, opa, tem a mesma quantidade de membros. Então, vamos lá. Isso vai ser o clicker de hoje. E vamos terminar aqui com esse clicker. Ok, errei no clicker, eu estava lembrando errado o clicker não vai ser esse. O clicker é outra pergunta. Se eu tenho A equinúmero com B, galera, não vou repetir a pergunta para quem não está prestando atenção. Se eu tenho A equinúmero com B, eu quero saber se algum desses, quantos desses na verdade são inferíveis. O power set finito de A é com o número com o power set finito de B. O que significa power set finito? Não a coleção de todos os subconjuntos, é a coleção dos subconjuntos finitos. Ok? A pergunta é, quantas dessas eu posso inferir? As respostas são A, B, C, D, 0, 1, 2, 3. Quantas? Não estou falando quais, mas quantas. E bora, quantas dessas eu posso inferir? A partir disso. Tenho 3 coisas que eu gostaria de inferir. Quantas delas eu posso inferir? 0, 1, 2 ou 3? Como poderia descrever essa pergunta? Seria se quem é o que é? Para conectar com a aula de álgebra que a gente viu hoje. Efetivamente, estou perguntando se essa coisa, parece que estou perguntando se essa coisa respeita o power set finito, a união, a interseção. Não tenho direito de falar isso diretamente. Ao respeito, eu posso falar. Não tenho direito de falar de concorrência porque não confirmei se ela é ou não é relação de equivalência. Mas esquecendo essa terminologia algébrica, a pergunta está valendo. E essa aqui, eu vou escanear os cliques e falar os nomes. Bora. Rian, Luiz, Breno, Felipe, Débora, Jamile, André, Felipe com 2 L's, Luiz, Yasmin Pinheiro, Otto, Yuri, Yasmin Giordano, acabou? Matheus, tem mais? Alguém que não foi escaneado? Tu não tem o clicker? Então espera lá. 0, 1, 2, 3. A, B, C, D. Não é a primeira, certo? É quantas dessas posso inferir? Se você acha que eu posso inferir essa e essa, você vai responder 2. Se você acha as 3, D. Então é 0, 1, 2, 3. As respostas são A, B, C, D, 0, 1, 2, 3, sim. Olive, acabou? Sim? Ok. Então vamos lá. Ninguém acertou. Aham. Uma pessoa achou 0. 8 pessoas acharam 2. 5 pessoas acharam 3. Resposta certa é apenas uma. Ok. Paramos aqui.